Fala, gênio! Bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático e na aula de hoje nós vamos continuar a nossa saga de exercícios um pouco mais elaborados, exercícios de Olimpíada, exercícios de vestibulares mais complexos, enfim. Hoje nós vamos fazer um exercício da Olimpíada Russa, beleza? Então exige de você um pouco mais de criatividade. Gênio, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando aprender um pouco mais de matemática, que está tomando bomba nas provas ou que está se preparando aí para as provas do Brasil afora. Vem comigo, porque aqui nós temos matemática desde o básico até o avançado. E aqui você aprende matemática de verdade. Vem comigo, porque depois da vinheta a gente vai resolver uma questãozinha da Olimpíada Russa. Então, vem! Gênio, hoje a gente vai resolver uma questãozinha de uma Olimpíada Russa. Essa questão é uma questãozinha clássica, ela aparece em outros moldes, o tipo de solução dela ocorre muito em certos tipos de Olimpíadas, na OBMEP, na OBM, Olimpíadas Russas, Olimpíadas Internacionais. Então, assim, vale muito a pena a gente trabalhar com as ideias que essa questão trabalha. E outra coisa, ela também ajuda ao manejo da álgebra, né? Ela ajuda o aluno a ter um pouco mais de maturidade na álgebra. Por isso que eu estou colocando ela aqui. Então, como é de praxe, eu sempre digo, não veja a solução sem antes dar um pause nesse vídeo e tentar fazer de verdade. Isto é, gastar um tempo tentando resolver. Você jamais vai aprender matemática se você não colocar a mão na massa. Então, tente fazer essa questão, ainda que você demore 2, 3 dias para tentar fazer, para tentar sair de algumas ideias. Beleza? Não veja a solução sem antes ter tentado com afinco. Beleza? Então vamos lá. O que a questão nos diz? Ela fala o seguinte: sejam A e B números inteiros, tais que o A é maior que zero, o B é maior que zero. Além disso, eles satisfazem essa relação aqui, ó, 1 sobre A mais 1 sobre B é igual a 1 sobre 13. Ele está pedindo para você calcular a soma A mais B. Beleza? Espero que você tenha tentado bastante resolver esse exercício, porque eu sei que ele não é um exercício trivial. Tá maneiro? Eu vou copiar aqui de novo a relação, ó. 1 sobre A mais 1 sobre B é igual a 1 sobre 13. Beleza? Show! Primeira coisa que eu vou fazer eu tenho aqui uma soma de frações em que os denominadores são diferentes. Não posso somar duas frações com denominadores diferentes. Então, assim como nós fizemos naquela questão anterior, nós vamos transformar essa fração aqui, essa soma dessas duas frações, numa soma em que a fração somada serão duas frações, beleza, com o mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? É simples, olha aqui, ó. Eu posso pegar essa minha primeira fração aqui, vou fazer igual eu fiz da outra vez. Eu coloquei aqui no cantinho, vou fazer da mesma forma. Eu posso escrever essa fração aqui, ó, 1 sobre A, multiplicar ela em cima e embaixo por B, beleza? Multiplicar em cima e embaixo por B, porque eu não altero se eu fizer isso, concorda? Porque multiplicar em cima e embaixo por B, veja que B dividido por B é igual a 1. Ou seja, eu estou multiplicando 1 sobre A por 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Porém, quando eu faço isso, em cima eu fico com B e embaixo eu fico com AB. Beleza? Da mesma forma, eu posso pegar o 1 sobre B e multiplicar em cima e embaixo por A. Beleza? Se eu multiplicar em cima e embaixo por A, eu não estou alterando porque eu estou multiplicando por A e dividindo por A. Então, A dividido por A também dá 1, pelo mesmo motivo que eu não altero a fração anterior, eu também não altero essa daqui. E aí eu vou ter A sobre AB. Agora, por que eu fiz isso? Porque agora eu transformei essas duas frações em frações equivalentes, porém com o mesmo denominador. Note que aqui eu tenho o mesmo denominador. Então, eu posso escrever isso aqui agora como A, quer dizer, B sobre AB mais A sobre AB. Isso aqui é implicação e isso daqui é 1 sobre 13, beleza? Agora eu posso somar essas duas frações aqui.
Note que a soma, ela é comutativa. Então, A mais B é igual a B mais A, beleza? Beleza? Então, eu sei que aquilo ali é A mais B sobre AB, beleza? E isso aqui é igual a 1 sobre 13. Tranquilo? Tranquilo. Então, agora o que eu vou fazer? Agora, eu vou passar esse AB, vou lembrar de Jesus, né? Vou multiplicar em cruz, vou passar esse AB multiplicando para lá, esse 13 multiplicando aqui. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 13A, certo? Que eu estou multiplicando aqui, tem que aplicar a distributiva, né? Então, vai ficar 13A mais 13B igual a AB. Beleza, Gênio? Beleza. Show de bola. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu 13A e 13B e vou passar para o lado de lá e vou deixar uma igualdade em que do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. Lembra de novo da minha aula sobre introdução às equações, daqueles pontos de equivalência? Tanto faz A, B, B, A. Eu vou deixar tudo de um lado e zero do outro, beleza? Então, fazendo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter AB menos 13A menos 13B, isso, igual a zero. É o equivalente a passar esses dois caras pro lado de lá. Beleza? Estavam somando, passou para lá subtraindo. Então agora eu tenho essa equação aqui. Essa equação, ela não me ajuda muito. Beleza? Ela não me ajuda muito. Porém, eu vou fazer aqui uma manipulação algébrica que tem tudo a ver com aquelas manipulações que eu mencionei naquela aula super importante sobre as equações. E com essa manipulação, lembrando daquelas 3 equivalências lógicas, eu vou transformar essa minha equação em uma equação que eu consigo entender e extrair um pouco mais de informações do que as informações que eu posso extrair nessa equação aqui. Olha só, eu posso transformar essa minha equação aqui na seguinte equação. Eu posso fazer o seguinte, olha aqui, ó. Eu também quero que você entenda o raciocínio que está me fazendo chegar nessa minha equação aqui, ó. Tá? Eu vou já te dizer, porque eu sei que quando a gente está estudando isso pela primeira vez, quando a gente tem os primeiros contatos com a Olimpíada, esse tipo de sacada aqui é difícil de perceber. Mas eu vou te dizer como eu percebia assim que eu comecei a ter o contato com isso. Aqui tem um produto AB. Eu quero transformar essa minha expressão aqui em uma fatoração entre dois números, entre o produto de dois números, e você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Mas, como eu consigo fazer isso? Para eu fazer isso, eu preciso olhar os produtos que estão aparecendo aqui, ó. Aqui está aparecendo AB. Aqui está aparecendo 13 e A. Aqui está aparecendo 13 e B. Quando isso acontece, e eu quero transformar essa minha expressão em um produto de dois números, no qual aparecem essas coisas aqui, eu preciso pensar nesses produtos aqui, ó. Para isso daqui aparecer, eu teria que ter nesses meus dois produtos um A e um B. Por isso eu coloquei aqui o A e o B. Aqui está aparecendo 13A, então eu precisava ter um 13 de um lado e um A do outro. Então eu coloquei o A e o 13. Aqui eu tenho um 13B, então eu precisava ter um 13 e um B do outro lado. Por isso, olhando para essa expressão, eu já penso em algo desse tipo aqui, ó. Porque note que vai aparecer justamente AB, 13A e 13B. Você consegue perceber isso? Olha aqui, ó, aplica a distributiva. Você vai ter AB menos 13A menos 13B. Já apareceu todo mundo que você queria. Só que agora aparece um cara indesejado, né? Apareceu um cara indesejado, professor? Apareceu, olha aqui, ó. Eu sei que isso aqui vai ficar AB menos 13A menos 13B. 13 vezes 13, 169. Então isso aqui dá mais, porque menos com menos, mais 169. Agora, note o seguinte. Essa expressão que está aparecendo aqui, ó, ela não é a minha expressão de cima. Concorda? Não é. Por quê? Porque lá em cima eu só tenho AB menos 13A menos 13B. E aqui eu tenho AB menos 13A menos 13B, como eu queria, só que apareceu um 169. Então a minha ideia qual que é? Eu vou mexer nessa minha equação aqui, ó, para transformar ela nessa minha expressão aqui, que envolve esses dois produtos, porém sem alterar
essa equação. E como é que eu faço isso? É simples. Pega essa equação aqui, ó, e agora sim, essa manipulação, gênio, eu só posso fazer porque eu sei que as equações seguem aqueles 3 princípios lógicos que estão bem explicados na minha aula anterior. Então você precisa entender muito bem aquela aula. Por quê? Preste atenção. Eu vou mexer nessa equação aqui agora de forma a transformar ela nessa equação aqui, ó. Só que, na verdade, essa expressão nessa expressão. A equação só ocorre quando tem a igualdade. Então eu quero transformar essa expressão nessa expressão aqui. Só que eu vou alterar essa expressão sem alterar a igualdade, beleza? Como eu vou fazer isso? É simples. Olha a equação estrelinha aqui. O que eu tenho? Eu tenho AB, vou copiar, só estou copiando ela, pegando ela aqui e copiando aqui para baixo. 13A menos 13B, beleza? Isso daqui, beleza? No final aqui, ó, tem que ser igual a 0. Tranquilo? Eu vou até botar esse igual um pouco mais para lá. Já vou sair da frente para você tirar o print. Tira o print. Você já deve ter tirado o print aí. Preste atenção aqui no que eu estou fazendo. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Eu vou chegar esse sinal de igual a 0 um pouquinho mais para cá. Beleza? Por quê? Porque você concorda que aqui e aqui eu tenho exatamente a mesma expressão. Não alterei absolutamente nada, nada. Só que eu quero que apareça isso aqui, ó. Porque se aparecer isso daqui, eu consigo fatorar dessa forma aqui. Beleza? Para isso daqui virar isso daqui, o que eu tenho que fazer? Olha, observa cada termo aqui. AB, AB. Menos 13A, menos 13A. Menos 13B, menos 13B. Só que aqui tem um 169. Então eu vou somar um 169 aqui, ó. Vou somar. Só que, professor, quando você somou esse 169, você já não tem mais essa igualdade. Concorda? Concorda? Lembrando lá daquela minha aula de equação, o que eu fiz? Eu mexi de um lado da balança. O que aconteceu com a minha balança? Ela tombou para esse lado. Eu não posso fazer isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu deveria também mexer no outro lado da balança. Ou eu posso também fazer o seguinte, né? O que você pode fazer, professor? Você pode fazer o seguinte. Eu somei 169, não somei? Somei. Eu posso subtrair 169. Ué, subtrair 169, professor? Por quê? Porque se você soma 169 e subtrai 169, você não mudou nada, concorda? Porque 169 menos 169 dá 0. Então, essa conta que eu fiz aqui, ó, não altera em nada. Não altera em nada. Só que agora ela muda completamente a minha forma de enxergar essa equação aqui. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, e eu quero que você preste muita atenção nisso que eu estou fazendo agora, esse lado aqui, gênio, ó, essas chaves que eu estou colocando aqui, ó, ela é exatamente esse cara que está aparecendo aqui, ó. Porque quando você faz aqui a distributiva, você chega nesse resultado. Então agora, isso daqui que você está vendo, você pode escrever como esse produto. E é isso o que nós faremos. Beleza? É isso o que nós fazemos. Vou escrever isso daqui dessa forma aqui. Então vai ficar A menos 13 vezes B menos 13, ok. Isso daqui tá aqui. Agora, tem esse menos 169. Então, vou copiar ele aqui, ó. Menos 169. E isso tudo tem que ser igual ao quê? A 0. Então, copia bem, olha bem para essa equação aqui, que eu vou apagar esse lado aqui agora do quadro. Presta atenção, gênio. Presta atenção que o caldo está engrossando. As questões estão começando a ficar um pouco mais sutis. E agora você está vendo o poder e o peso da matemática. A matemática, ela é linda. Porém, ela depende... Ela não, né? Para você compreendê-la, depende de você uma dedicação, beleza? Você não entende matemática sem se dedicar, sem treinar, sem colocar a mão na massa, beleza? Então olha só, gênio. Agora eu tenho essa equação aqui. Não tenho? Tenho. Esse 169 eu vou passar para o lado de lá. Por que você vai passar para o lado de lá, professor? Por conta disso daqui, ó. Quando você fizer essa conta aqui, ó, você vai ter A menos 13 vezes B menos 13 igual, passei esse cara para lá, 169. Concorda? Concorda. Agora você vai olhar para o enunciado da questão, porque o enunciado, nessas questões de Olimpíada, o enunciado ele toda hora te ajuda. Preste atenção no enunciado. O que o enunciado diz? Primeiro diz que A e B são números inteiros. Números inteiros.
Segundo, ele diz que o A e o B são maiores que zeros, ou seja, são inteiros positivos. Olha só para esse lado aqui. Aqui você tem o número 169. Não tem o número 169? Tem. Aqui você tem um produto, porque A menos 13 é um número, concorda? Quando eu substituir A por algum número, isso aqui vai dar um número. B menos 13 também é um número. Então, eu estou dizendo que esse 169 aqui, ó, é o produto de dois números. E agora acabou a questão. Por quê? Porque como dois números, o produto deles dá 169. O produto de dois números só pode dar 169 se um deles for 1 e o outro é 169, beleza? Ou se eles forem 13 vezes 13. Por quê? Porque 169, ele é um número, ele é o número 13 ao quadrado. Beleza? Ele é o número 13 ao quadrado. 169 eu posso escrever ele como 13 ao quadrado. 13 é um número primo. Então, o que essa minha expressão está dizendo é que eu estou pegando dois números cujo produto deles é o quadrado de um número primo. Como os dois números têm que ser o quadrado de um número primo, esses dois números ou são necessariamente esse número primo, isso aqui vai ser o número 13, isso aqui vai ser o número 13, ou um vai ser o número 169 e o outro vai ser o número 1. Beleza? Por quê? Porque as únicas formas de você ter um produto de dois números dando 169 são 1 vezes 169, ou é claro, a inversa, né? Porque 1 vezes 69 e 169 vezes 1, né? A menos da ordem, porque a ordem do fator não altera o produto. Beleza? Esses dois produtos dão 169, ou 13 vezes 13. E aí tanto faz, certo? Porque isso aqui também dá 169. Tranquilo? Por isso que essa questão é tão bonita, porque agora nós vamos ter que separar essas minhas equações aqui em casos possíveis. E é claro que esse 169 cai como uma luva, porque se aqui fosse um número que não fosse um quadrado de um primo, você teria mais casos. Por exemplo, se aqui fosse 8, se do lado de cá fosse 8, não existe só duas formas de você encontrar o 8. Por quê? O 8 ele pode ser escrito como 2 vezes 4 e, claro, 4 vezes 2. A ordem do fator não altera o produto. Ele também pode ser escrito como 1 vezes 8, beleza? E 8 vezes 1. Tá vendo? Apareceu mais de uma forma de escrever o número, beleza? Não foi só duas igual tá aparecendo aqui. Já aqui já apareceu outras. E se o número for um número composto com mais fatores, isso daqui piora muito mais. E aí, essa minha expressão que eu consegui ajeitar aqui, ela teria vários casos que nós deveríamos separar e analisá-los separadamente, beleza? Show de bola, né, gente? Espero que você esteja aí entendendo tudo. Tô saindo da frente de novo para você tirar o print aí, se você não tirou, se você não copiou. Quero que você continue prestando muita atenção nisso aqui, porque essa questão é uma questão maneiríssima dessa Olimpíada Russa. Beleza? Beleza. Então agora a gente vai terminar de resolver essa questão, né? Por quê? Eu quero achar a soma A mais B, beleza? Nós já descobrimos que A menos 13 vezes B menos 13 dá igual a 169. 169 é o quadrado do número 13. 13 é um número primo, beleza? Eu já vi que as únicas formas de eu encontrar 169 é 1 vezes 169 ou 169 vezes 1 ou 13 vezes 13. Então agora eu preciso testar essas formas aqui, esses produtos que estão aparecendo e ver quais deles estão em concordância com o meu enunciado da questão, ou seja, A dando maior que zero, B dando maior que zero, e os dois têm que ser inteiros. O que eu quero que você perceba também, e eu devo mencionar isso, é que o fato desses números serem inteiros é essencial. Por isso que a gente sempre devemos voltar com muito cuidado nessas questões de Olimpíadas. Por quê? Se eu dissesse que esses números aqui são reais, o produto de dois números dando um número real, xy, igual a 169, existe infinitos números reais que isso acontece. É diferente nos números inteiros. Nos números inteiros, nesse caso, a gente já percebeu que só tem duas formas, ou 1 e 169, ou 13 vezes 13.
Nos números reais, isso não acontece. Por quê? Porque aqui eu posso sempre escrever isso aqui, ó. Y é igual a 169 sobre x. E aí, se você não se ligou o que aconteceu aqui, isso aqui é uma função, né? Você está escrevendo aqui uma função, beleza? E essa função aqui, ela tem um monte de soluções, beleza? Para cada y aqui, você encontra um x aqui correspondente, tranquilo? Que satisfaz essa equação. E veja que essa função que está aparecendo aqui, ó, veio da minha equação original. Então aqui eu encontro uma infinidade de soluções para esse problema. De modo que você não conseguiria encontrar qual é, dentre essa infinidade de números, o A mais B, ou pelo menos hipóteses. Hipótese não. Opções curtas, ou um pouco de opções, 3, 4 opções, em que o A mais B é válido. Aqui eu encontraria infinitas soluções, e não é isso que a gente quer. Então, por isso, o enunciado dessas questões olímpicas é super importante. Beleza, gênio? Se você não entendeu muito bem isso aqui, eu te aconselho a pegar essa nossa playlist aí, Matemática Básica 0, beleza? É a que vem anterior a essa playlist que você está assistindo. Essa daqui é Matemática Básica 1, né? Eu te aconselho a estudar a playlist Matemática Básica 0 e também um pouco da playlist de funções, conceitos e propriedades. Porque aí você vai entender o que eu quis dizer com aquilo ali. Tá bom? Matemática, ela é muito cumulativa. É como subir uma escada. Para você chegar lá no último degrau, você precisa ter passado pelos primeiros degraus. Você não tem como pular degraus na matemática, beleza? Você sempre precisa ir degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente precisa, então, olhar para cada uma das opções. A primeira opção é esse daqui sendo 1 e esse daqui sendo 169, beleza? Então aqui, vamos separar em casos. Então, casos. Eu vou ter o caso 1. Qual é o caso 1? Esse primeiro produto aqui é o 1 e esse segundo produto é o 169, beleza? Então, eu vou ter A menos 13 igual a 1 e B menos 13 igual a 169. Isso daqui implica que o A é igual a, passa esse 13 para lá, vai ficar 1 mais 13, 14. Passando esse 13 para cá, eu vou ter B igual a 169 menos 13, né? 169 menos 13, deixa eu fazer aqui no cantinho aqui. 169 mais 13. 9 mais 3 dá 12. Vai 1. 6, 7, 8. 8, 1. Então 182. Então o B seria 182, beleza? Dessa forma, quanto que ficaria A mais B? A mais B seria 14 mais 182. 14 mais 182, 4 mais 2, 6. Então eu já tenho 6 é o último algarismo. 1 mais 8, 9. 9 é o outro algarismo. E 1, beleza? 196. Teria A mais B igual a 196. Essa é uma possibilidade. Note em que a possibilidade que nós trocamos aqui, ó, agora aqui 169 e aqui sendo 1, eu vou encontrar o B como 14 e o A como 182, beleza? Porque é simétrico. Os dois aqui, ó, é A menos 13 e B menos 13. Concorda? De forma que a soma vai ter que continuar sendo 196. Então, eu não vou escrever isso para eu não perder tempo, tá bom? Não vou escrever isso para não perder tempo, porque o vídeo já está ficando longo. Tá maneiro? Eu ainda quero deixar aqui uns exercícios para vocês dentro dessa temática. Mas eu quero que você faça em casa. Perceba que se você trocar agora isso daqui por 169 e isso aqui por 1, você vai ter a mesma resposta, 196, desculpa. Porém, vai ser o contrário aqui. Quem vai dar 14 vai ser o B e quem vai dar 182 é o A, tá bom? Então esse caso 2 eu vou só escrever ele aqui, ó. É o A menos 13 igual a 169 e o B menos 13 igual a 1, tá? Isso aqui vai ter que dar essa mesma resposta aqui. Tranquilo? Eu vou ir direto para o caso 3, porque o caso 3 é o outro caso importante, em que os dois são 13. Então eu tenho A menos 13 igual a 13 e B menos 13 igual a 13. De forma que
A menos 13 igual a 13, passa esse menos 13 para lá, que está subtraindo, passa para lá somando. Então isso aqui vai implicar que o A é igual a 26. Show de bola? Passando agora esse 13 para lá também, vai dar B, obviamente, igual a 26. De forma que A mais B vai dar igual 26 mais 26, 20 mais 20, 40. 6 mais 6, 12. 40 mais 12, 52. Eita, quebrou o giz. 52. Ficou feio pra caramba. 52. Então, as duas soluções possíveis para esse problema são... Isso, caiu o giz. Excelente. A mais B igual a 196 e A mais B igual a 52. Assim você teria resolvido essa questão lá na hora da prova da Olimpíada Russa. Beleza, gente? Então, note que essa questão é uma questão bastante profunda, sutil. Ela requer de nós uma habilidade um pouco melhor. Ela requer de nós uma certa criatividade. Eu sei que não é fácil chegar nessa solução, mas é totalmente possível você chegar. E agora o que eu queria deixar para você? Perceba que eu fui, assim, essa questão foi cirúrgica em escolher esse 169 aqui, aparecer 169. E eu sei que isso sempre vai acontecer se você substituir isso aqui por números primos, beleza? Então, se você substituir em casa isso aí por 1 sobre P, onde P é primo, claro que se você substituir por outros números, você vai chegar mais ou menos na mesma solução, você vai ter que passar por todos esses passos aqui, só que no final, na hora de você separar em casos, se esse número aqui não for um primo, você vai ter mais casos do que só 3 casos possíveis, beleza? Para a gente não mexer com essa problemática agora, substitui em casa. Coloca aí para você resolver 1 sobre 17, ou 1 sobre 19, 1 sobre 23. Faça aí uns primos assim. Você vai ver que você vai ter que passar por todos esses passos aqui, e no final, na hora de você resolver, você vai chegar sempre em 3 casos assim, bonitinhos. Tá bom? Então, eu deixo isso aí como exercício para vocês. Pode substituir isso aí por alguns primos interessantes para você poder treinar, porque a matemática você aprende assim quando você treina. E quando, é claro, você também percebe esse padrão por trás. Aqui, gente, antes de acabar essa aula, tem uma outra forma também da gente resolver essa questão. Quando eu estiver tratando de equação do segundo grau, a gente vai ver que a gente poderia também ter transformado isso aqui, já que apareceu aqui uma soma, beleza? E um produto, tá vendo? A soma aqui e o produto aqui e um número. Eu conseguiria transformar essa equação numa equação do segundo grau e olhar para o discriminante da equação do segundo grau e testar quais seriam as possibilidades. Também é uma ideia bem legal. Só que eu não vou usar aqui porque eu ainda não falei de equação do segundo grau. A gente está na playlist Matemática Básica 1, beleza? Mas mais para frente, talvez, eu resolva essa mesma questão com outras ferramentas, para você ver que a matemática, ela muitas das vezes você tem várias soluções distintas para o mesmo problema. Lembrando que a solução tem que ser única, né? No sentido de que você chega na mesma resposta. Porém, o caminho para chegar naquela resposta pode ser um caminho diferente de um caso para o outro, beleza? Então isso é muito legal na matemática. Espero que você tenha gostado bastante, espero que você tenha curtido. Espero também que você treine os exemplos que eu te dei aqui para você fazer. Treina também com um número sem ser um número primo, para você ver o que acontece. Também é legal você passar por esse problema, legal? Isso vai te ajudar bastante a crescer na maturidade matemática. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!